O Happening, Edgar Allan Poe e o Cabalista. Uma investigação teatral sobre o desejo, a matemática e a transformação humana. Idealização Alessandro dos Santos Maurício Menossi Flores. Observação ao público. Esta obra é uma criação artística. Os conceitos matemáticos apresentados partem da linguagem dramática da peça e servem como instrumento para investigar o comportamento do desejo humano. Os elementos ligados à Kabbalah são utilizados como inspiração artística para compor os personagens e o enredo. A peça não pretende representar ou ensinar fielmente a tradição cabalística. Ato 1. Cena 1. A pergunta. O palco está completamente escuro. Ouve-se apenas o som de um relógio. Tic, tac, tic. Passam alguns segundos. Uma luz azul muito fraca começa a iluminar lentamente o centro do palco. Há apenas uma cadeira. Sentado nela está Faustino. Em suas mãos existe uma fotografia antiga. Ele permanece imóvel, silêncio. Depois de alguns segundos, Bach fala quase sussurrando. Faustino. Quanto tempo alguém consegue conversar com uma ausência? Dizem que o tempo cura. Mas comigo, o tempo apenas mudou o nome da dor. No começo era saudade, depois virou silêncio. Agora virou pergunta. Leonora, você morreu. Mas por que o meu desejo não morreu junto? Silêncio. Ao fundo, atravessa lentamente o palco a figura do corvo. Ele não diz absolutamente nada. Apenas observa. Faustino continua. Faustino, eu tento esquecê-la, não consigo. Eu tento lembrar menos, também não consigo. Quanto mais tento controlar, mais parece que alguma coisa cresce dentro de mim. Existe alguma medida para isso? Existe alguma maneira de compreender o que acontece comigo? Ou será que toda dor é simplesmente um caos? Silêncio. Uma nova luz acende do lado direito do palco. Revela um quadro negro, uma pequena mesa, um pedaço de giz. Entra lentamente o cabalista. Ele não entra como um mágico, nem como um sacerdote, nem como alguém que possui respostas prontas. Entra como alguém acostumado a investigar perguntas. Observa Faustino durante alguns segundos. Depois fala calmamente. Cabalista, posso lhe fazer uma pergunta? Faustino, depende. Ela vai diminuir esta dor? Cabalista, não, mas talvez nos ajude a compreendê-la. Faustino faz um pequeno gesto afirmativo. Você disse que o seu desejo aumenta. Como sabe disso? Porque eu sinto. Ontem doía, hoje dói mais. Cabalista, então existe uma mudança. Existe. E toda mudança pode ser observada. Faustino sorri discretamente. Você pretende medir um sentimento? O cabalista sorri. Não. Sentimentos pertencem à experiência humana, mas algumas mudanças podem ser descritas por modelos matemáticos. A matemática não substitui aquilo que sentimos. Ela apenas nos ajuda a observar como determinadas quantidades variam. Hoje não vamos medir o amor, nem a saudade. Vamos apenas construir um modelo para pensar sobre eles. O cabalista pega o giz. Fica alguns segundos olhando para o quadro. Depois escreve lentamente. Genuine Physics Motions is Learning Block Typeton's Gravitation Law. Em seguida, escreve a função inspirada nessa lei. Faustino olha para o quadro. Permanece alguns segundos em silêncio. Depois ri. Pronto. Agora eu não entendi absolutamente nada. Ato 1, Cena 2. A linguagem da matemática. A cena continua exatamente do ponto em que terminou. Faustino continua olhando para o quadro. O cabalista permanece em silêncio. Não responde imediatamente. Espera. Como um professor que sabe que a curiosidade é mais importante que a resposta. Faustino. Eu conheço números, mas isso parece outra língua. Cabalista é outra língua. Assim como existe a língua portuguesa, a música, a pintura, também existe a linguagem da matemática. Ela não foi criada para substituir a realidade, foi criada para descrevê-la. Faustino continua olhando. Faustino. E essa linguagem consegue explicar uma dor. Cabalista. Ela não explica a dor. Ela pode explicar como um determinado modelo se comporta. Hoje não vamos estudar você. Vamos estudar uma função. Se depois ela nos ajudar a pensar sobre você. Isso será a consequência. Cabalista aproxima-se do quadro. Com o giz, circula apenas a letra F. Cabalista, vamos devagar, sem pressa. Toda equação é uma frase escrita com símbolos. Esta frase começa aqui. Faustino. O que significa? Resultado. É aquilo que queremos descobrir. Na física, representa uma força. Na nossa peça,
vamos imaginar que representa a intensidade de um desejo. Não porque desejo seja a força da gravidade, mas porque estamos utilizando uma estrutura matemática para construir uma analogia. Agora circula a letra M, cabalista. Esta letra representa um valor constante. Na física, é a massa. Na nossa história, vamos imaginar que representa a intensidade inicial desse desejo. Quanto maior esse número, maior poderá ser o resultado da função. Agora aponta para o denominador. Cabalista. Aqui está a parte mais importante. Esta letra, representa uma distância. Na física, mede-se em metros. Na nossa peça, ela representa uma distância simbólica. Quanto você sente estar próximo ou distante daquilo que deseja. Faustino faz um gesto afirmativo. Faustino, até aqui eu acompanhei. O cabalista sorri. Então vamos colocar números. Escreve lentamente. Vamos imaginar que a intensidade inicial do desejo seja 10. Não porque exista um aparelho que mede isso. É apenas um número escolhido para estudarmos a função. Depois escreve cabalista. Agora vamos imaginar que essa distância simbólica seja 5. Também é um valor escolhido apenas para aprender. Em seguida escreve F igual a frac 10. Faustino observa. Franze a testa. Silêncio. Depois aponta para a conta. Espera. Você escreveu 5, mas agora apareceu 25. Você mudou a conta. O cabalista sorri. Cabalista. Não. Foi exatamente essa pergunta que eu esperava. Ele aponta para o pequeno número. Veja esse pequeno número. Ele quase passa despercebido, mas muda completamente a conta. Ele se chama expoente. Quando aparece um 2 assim, ele diz: multiplique o número por ele mesmo. Escreve ao lado do quadro. Depois, 5. Depois 25. Cabalista. Agora percebe de onde surgiu o 25. Faustino, então, primeiro eu faço o quadrado. Só depois faço a divisão. Exatamente. A ordem das operações é importante. O cabalista completa o cálculo. F depois escreve igual a 0,4. Faustino observa alguns segundos. Faustino, então, o resultado é 0,4. Nesse exemplo, sim. Mas eu comecei com 10. Como terminou em 0,4? Cabalista. Porque o resultado da função depende de todas as variáveis. Você não alterou apenas o desejo inicial. Existe uma distância participando da conta. É justamente essa relação entre as grandezas que estamos investigando. O cabalista apaga apenas o número 5. Escreve lentamente. 2. Depois pergunta. Cabalista, agora quero que você faça sozinho. Quanto é 2 ao quadrado? Faustino, 2 vezes 2. 4. Cabalista. Muito bem. Então escreva. Faustino pega o giz pela primeira vez. Escreve com cuidado. Fag faz a divisão. Ele olha para o cabalista. Depois olha novamente para a equação. Faustino, agora eu entendi. A distância diminuiu. Mas o resultado aumentou. O cabalista sorri. Exatamente. E perceba uma coisa importante. A distância diminuiu um pouco. Mas o resultado aumentou muito. Faustino fica pensando. Faustino. Então esta função não cresce devagar. Ela cresce cada vez mais rápido. Cabalista, excelente observação. É justamente por isso que ela foi escolhida. Agora, vamos fazer uma experiência. O cabalista apaga apenas o número 2. Escreve a lista. Faça você. Faustino escreve lentamente. Defra foi experiência. Depois, Faustino olha assustado. Faustino. Quando a distância caiu pela metade, o resultado praticamente explodiu. O cabalista apenas faz um pequeno gesto afirmativo. Depois pega novamente o giz, olha para Faustino, olha para o público e pergunta lentamente. Cabalista, agora imagine o que acontecerá se essa distância continuar diminuindo. As luzes diminuem lentamente. Ato 1. Cena 3. Quando a matemática encontra o infinito, as luzes voltam lentamente. Faustino permanece diante do quadro. Ele olha para a equação. Depois olha para o cabalista. Faustino, então, quanto menor fica essa distância, maior fica o resultado. Cabalista, sim. Vamos continuar. O cabalista apaga apenas o número 1. Escreve lentamente. É igual 5. Faça a conta. Faustino aproxima-se do quadro. Escreve lentamente. F igual a 10. Ele para.
Faustino, agora preciso fazer o quadrado. Escreve 0,5, depois 0,25. Agora termina. 10. Depois calcula. Faustino se surpreende. Como isso aconteceu? A distância caiu só um pouco, mas o resultado ficou 4 vezes maior. Cabalista. Observe uma coisa. A função não cresce na mesma velocidade. Quanto menor fica a distância, mais rapidamente ela cresce. Faustino permanece olhando para a conta. Então, isso explica porque algumas dores parecem crescer de repente. O cabalista faz um pequeno gesto com a cabeça. Cabalista. Talvez explique o comportamento da função. Quanto ao ser humano, isso será a nossa investigação. Ele sorri. Vamos continuar. Apaga novamente. Escreve Reguavoli. Agora faça sozinho. Faustino, escreve. Depois. Efrac 10.001. Calcula. Silêncio. Faustino olha para o quadro. Olha novamente. Quase não acredita. Faustino, 1000. Como pode? A distância ficou 10 vezes menor e o resultado virou 1000. Cabalista, percebe por que essa função chama nossa atenção? Ela responde de maneira extremamente intensa quando a distância diminui. O cabalista pega novamente o giz, olha para o público, depois escreve lentamente. Sem dizer nada, faz a conta. 0,00001. Depois, escreve lentamente. Faustino permanece completamente imóvel. Isso não para de crescer. Cabalista. Exatamente. Ele apaga todos os números, deixa apenas a função. Depois escreve lentamente. Silêncio. O que significa essa seta? Cabalista, ela não significa que R chegou a 0. Ela significa que R está ficando cada vez mais próximo de 0. Faustino, então vamos fazer a conta quando chegar. O cabalista permanece alguns segundos em silêncio. Cabalista. É justamente aí que mora o problema. Ele escreve lentamente. Depois, Faustino imediatamente fala. Não existe divisão por 0. O cabalista sorri. Cabalista. Muito bem. Você acabou de descobrir um dos limites mais importantes da matemática. Dividir por 0 não produz um número comum. A função deixa de funcionar. Ela perde o controle. Então escreve no centro do quadro com letras enormes. Infinito. Silêncio. Então, o cálculo morreu? Não, ele apenas nos mostrou que existe um ponto onde esse modelo deixa de ser suficiente. Toda teoria possui seus limites. Toda equação possui um domínio onde funciona. Quando ultrapassamos esse domínio, precisamos repensar o modelo. Faustino continua olhando para a palavra infinito. Depois fala quase sussurrando. Faustino, é exatamente assim que me sinto. Quando penso na Leonora, parece que tudo dentro de mim vai para o infinito, como se não existisse mais limite. O cabalista aproxima-se dele. Pela primeira vez coloca a mão em seu ombro. Cabalista. Talvez o problema não esteja apenas em você. Talvez o problema também esteja na equação que escolhemos. Faustino levanta lentamente a cabeça. A equação pode estar errada? O cabalista sorri discretamente. Não errada, incompleta. Ele apaga lentamente a palavra infinito. Permanece apenas a função escrita no quadro. E é exatamente por isso que os matemáticos aprenderam ao longo da história que às vezes não basta fazer uma conta. É preciso corrigir o próprio modelo. As luzes diminuem, o corvo abre lentamente as asas. Ao fundo ouve-se apenas o som do relógio. Cena 4. A área invisível. O palco continua em silêncio. No quadro ainda permanece escrita a função. Faustino continua olhando para a palavra apagada infinito. Faustino. Então, a matemática falhou. O cabalista balança lentamente a cabeça. Não, ela fez exatamente o contrário. Ela mostrou onde o modelo deixa de responder. Reconhecer um limite também é conhecimento. Faustino permanece pensativo. Mas até agora, você só calculou um ponto, uma distância, depois outra, depois outra. Cabalista, excelente observação. Foi exatamente isso que fizemos. Calculamos pontos isolados. O cabalista aproxima-se do quadro. Com um pedaço de giz desenha 2 eixos. Um eixo vertical, outro horizontal. Cabal, vamos dar nomes a eles.
Escreve no eixo horizontal Este continua sendo a distância. Depois escreve no eixo vertical cabalista. Aqui ficará o resultado da função, a intensidade produzida pelo modelo. Começa lentamente a desenhar uma curva descendente. Ela se aproxima muito do eixo vertical, mas nunca o toca. Depois se afasta lentamente. Fausto. Então, cada ponto dessa curva é uma conta? Exatamente. Cada ponto corresponde a um valor diferente da distância. A função nos diz qual é o resultado para cada posição. Faustino observa a curva. Ela parece uma montanha, cabalista, ou um vale, depende de onde você observa. Mas agora vem uma pergunta diferente. Ele pega o giz, sombreia lentamente a região abaixo da curva. O que representa toda esta área? Faustino observa. Eu não faço ideia. Até agora eu só olhava para os pontos. Nunca pensei no espaço entre eles. O cabalista sorri. Cabalista. A maioria das pessoas observa acontecimentos. Poucas observam processos. Silêncio. Cabalista. Imagine uma chuva. Você pode perguntar, quanto choveu exatamente às 3 horas da tarde? Essa seria uma medida em um instante, mas também pode perguntar, quanto choveu durante todo o dia? Essa segunda pergunta não olha para um ponto. Ela olha para todo o intervalo. Faustino começa a compreender. Faustino. Então, essa área representa tudo o que aconteceu durante um percurso? Cabalista, exatamente. É por isso que existe o cálculo integral. Ele não calcula apenas um instante. Ele calcula o acúmulo. O cabalista escreve lentamente. Faustino olha assustado. Faustino agora ficou pior. Apareceu um S comprido. O cabalista ri discretamente. Todo mundo diz isso na primeira vez. Este símbolo não é um S. É o símbolo da integral. Ele significa somar infinitas pequenas contribuições. Faustino, somar infinitas. Isso existe? Cabalista, na matemática, sim. Imagine que você queira medir a área desta região. Ele aponta para a curva. Uma ideia seria cortar a figura em vários retângulos. Ele desenha alguns retângulos estreitos sob a curva. Depois, somar as áreas de todos eles. Faustino, mas sobrariam espaços. Muito bem. Então fazemos os retângulos menores. Apaga alguns. Desenha muitos retângulos mais finos. Cabalista. Ainda sobra um pequeno erro. Faustino. Então fazemos menores outra vez. Cabalista. Exatamente. Cada vez menores, até que a largura fique praticamente infinitesimal. É isso que representa este símbolo. Ele aponta para o pequeno Dokor. Está vendo estas duas letras? Sim. Cabalista. Elas representam uma variação extremamente pequena da distância, como se dividíssemos todo o caminho em pedaços quase invisíveis. Faustino. Então, a integral soma infinitos pedacinhos? Perfeitamente. Ela soma todas as pequenas contribuições da função ao longo do intervalo. O cabalista escreve abaixo da integral A e B. E essas letras são os limites. Aqui começa o percurso, aqui termina. A integral pergunta, qual foi o efeito acumulado da função entre estes dois pontos? Faustino permanece em silêncio. Depois olha para Leonora na fotografia. Então, não estamos mais medindo apenas um instante da minha dor. Estamos medindo tudo o que ela acumulou durante esse caminho. O cabalista sorri. Agora você compreendeu por que precisávamos da integral. Não basta saber como o desejo se comporta em um único momento. Queremos compreender o efeito acumulado desse comportamento ao longo do tempo e da distância representada pelo modelo. O cabalista olha novamente para a curva. Seu semblante muda. Fica mais sério. Cabalista. Mas existe um problema. Faustino, outro. Sim. Quando tentamos calcular essa área até o ponto em que a distância tende a zero, descobrimos que ela também explode. Não é apenas a função que vai ao infinito. O acúmulo também deixa de ser finito. Faustino fica imóvel. Então, até a área da minha dor parece infinita. O cabalista olha para a equação por alguns segundos. Depois responde com calma. Cabalista, é exatamente por isso que precisamos corrigir o modelo. E essa correção começa com um símbolo quase invisível, tão pequeno que muitos nem percebem que ele está ali. As luzes diminuem lentamente. O cabalista segura o giz diante do quadro, sem ainda escrever a correção.
Cena 5, o pequeno símbolo que mudou tudo. O palco permanece em silêncio. A curva continua desenhada no qual a região abaixo dela permanece sombreada. A integral continua escrita. Faustino permanece imóvel. Olha para Leonora, depois para a curva, depois para o cabalista. Faustino, você disse que até a área explode. Então não existe solução. O cabalista sorri. O cabalista existe. Mas antes, precisamos entender uma coisa. Ele aproxima-se do quadro. Apaga apenas o número 2 da potência. Depois desenha um pequeno ponto de giz, muito pequeno, quase invisível. Cabalista, você está vendo este pontinho? Quase não. Na matemática, às vezes, as maiores mudanças começam com os menores símbolos. Ele escreve lentamente uma letra grega. Como se chama isso? Épsilon. Faustino, nunca ouvi falar. Cabalista, a maioria das pessoas nunca ouviu, mas ele resolve problemas enormes. Faustino observa. Ele é um número. Sim, muito pequeno, positivo, mas nunca igual a zero. Faustino, quanto vale? Depende do problema. Pode ser 0,1, pode ser 0,01, pode ser 0,001. O valor não é o mais importante. O importante é que ele nunca desaparece completamente. O cabalista pega novamente o giz, apaga apenas o denominador, reescreve lentamente. Faustino observa. Faustino, você mudou a equação. Cabalista, não. Eu corrigi o modelo. Silêncio. Qual a diferença? Quando uma teoria deixa de funcionar, existem dois caminhos. O primeiro é abandoná-la. O segundo é compreender onde ela falha e aperfeiçoá-la. Ele aponta para o novo denominador. Cabalista, veja, antes tínhamos apenas R, agora temos mais var epsilon. Por que somar esse número? O cabalista pega um copo de vidro que está sobre a mesa. Imagine este copo. Você pode enchê-lo, pode quase enchê-lo completamente, mas sempre existe uma espessura do vidro, um pequeno limite físico. Coloca o copo sobre a mesa. O epsilon faz exatamente isso. Ele impede que o denominador chegue ao zero absoluto. Faustino. Então o zero continua existindo, mas nunca é alcançado. Cabalista, exatamente. O cabalista escreve. Suponha, M10, 0,5. Depois escreve, Ekfrag 10 e olha para Faustino. Cabalista, agora faça você. Faustino escreve. 0. Depois, Ekfrag 10, 5. Depois, ele permanece olhando. Faustino antes dava infinito, agora deu 40. Cabalista. Ainda é um número grande, mas agora é um número, não um colapso. Silêncio. Então, o epsilon não destruiu a intensidade. Não. Ele apenas impediu que ela se tornasse impossível de calcular. Faustino fica alguns segundos pensando. Então, esse pequeno símbolo não diminui o desejo. Ele impede que ele destrua o próprio sistema. O cabalista sorri. Cabalista, agora você começou a compreender. Ele escreve novamente a integral, agora corrigida. Faustino, então, até a área mudou. Sim, porque a função mudou. Quando mudamos o modelo, todo o comportamento muda junto. Ele pega novamente o giz. Escreve abaixo da integral. Faustino olha para a expressão, já não demonstra medo. Demonstra curiosidade. Faustino. Então, essa expressão representa toda a caminhada, não apenas um instante. Exatamente. Ela representa o efeito acumulado do percurso entre dois limites. A matemática deixou de olhar para um único momento e passou a observar o caminho inteiro. Faustino segura novamente a fotografia de Leonora. Olha para ela, depois para a curva. Então talvez. O meu erro tenha sido olhar apenas para o instante em que a perdi, e não para toda a caminhada da minha vida. O cabalista permanece em silêncio. Depois responde com voz baixa. Cabalista, talvez. Toda integral nos lembra de uma coisa. Uma vida não é feita de um único ponto. É feita pelo conjunto do percurso. As luzes diminuem lentamente. O corvo continua imóvel. A curva agora permanece desenhada sem a palavra infinito. Cena 6, o novo modelo. As luzes retornam lentamente. O palco está silencioso. No quadro permanecem escritas as duas equações. O cabalista permanece de um lado. Faustino permanece diante da fotografia de Leonora. O corvo continua imóvel. O cabalista aproxima-se lentamente do quadro.
Aponta primeiro para a primeira equação. Cabalista. Vamos olhar para aquilo que construímos. Este foi o primeiro modelo. Escreve lentamente. Cabalista. Ele descreve muito bem o comportamento da função, mas quando a distância se aproxima de zero, o modelo deixa de produzir um resultado utilizável. Não porque a matemática falhou, mas porque o próprio modelo atingiu seu limite. Faustino permanece olhando. Faustino, como uma ponte, que suporta muitos veículos, mas desaba quando recebe um peso maior do que foi projetada para suportar. Cabalista sorri. Cabalista. Excelente exemplo. A ponte não está errada. Ela apenas possui um limite. Silêncio. O cabalista apaga lentamente a primeira função, permanece apenas a segunda. Escreve novamente. Agora observe o que mudou. Faustino, apareceu um pequeno símbolo. Cabalista. Sim, mas ele mudou completamente o comportamento da função. Ele aponta para o denominador. Cabalista. Antes, o caminho terminava num ponto impossível. Agora, o caminho possui um limite de segurança. Faustino, então o infinito desapareceu? Não. O infinito continua existindo como ideia matemática. O que desapareceu foi o colapso do modelo. Silêncio. Faustino aproxima-se do quadro. Pela primeira vez, toca a equação com a ponta dos dedos. Eu acho que comecei a entender. O cabalista não responde. Espera, Faustino. Durante todo esse tempo, eu acreditava que precisava eliminar o meu desejo. Agora percebo que não era isso. O problema nunca foi sentir. O problema era permitir que um único acontecimento ocupasse todo o espaço da minha vida. O cabalista apenas observa. Quando tudo se reduzia à perda de Leonora, a minha própria história desaparecia. Era como se toda a minha existência fosse comprimida em um único instante. Silêncio. Faustino. Mas a integral não calcula apenas um ponto. Ela percorre todo o caminho. Ela considera todo o intervalo. O cabalista sorri. Cabalista. Exatamente. Faustino continua. Agora já não fala apenas com o cabalista. Começa, discretamente, a dirigir seu olhar para a plateia. Talvez seja isso que fazemos com frequência. Escolhemos o pior momento da nossa vida e permitimos que ele explique todos os outros. Silêncio. Faustino. Mas nenhuma vida é um único ponto. Nenhuma história é um único instante. Assim como uma integral precisa percorrer todo o intervalo, uma existência também precisa ser contemplada por inteiro. O cabalista permanece em silêncio, como alguém que percebe que já não precisa ensinar. Cabalista. Então, o que você aprendeu? Faustino olha novamente para Leonora. Sorri pela primeira vez desde o início da peça. Não é um sorriso de euforia, é um sorriso de serenidade. Faustino, aprendi que não posso mudar o que aconteceu, mas posso mudar o modelo com o qual interpreto o que aconteceu. O cabalista abaixa lentamente o giz. E às vezes, essa é a maior transformação que um ser humano pode experimentar. As luzes diminuem lentamente. O corvo abre as asas e voa para fora do palco. Pela primeira vez, a cadeira vazia deixa de ser o centro da cena. O foco passa a ser o quadro, onde permanece escrita apenas a equação corrigida. O pano se fecha. Fim do ato. Cena 1. O encontro. O palco está completamente diferente. A cadeira vazia desapareceu. O quadro negro continua no fundo do palco. A equação corrigida permanece escrita. À frente do palco há movimento. Uma violinista afina um instrumento. Um percussionista experimenta ritmos. Uma bailarina aquece o corpo. Uma professora de yoga conduz lentamente a respiração de um pequeno grupo. Do outro lado, 2 atores ensaiam um diálogo. Um pintor termina um grande painel. O palco está vivo. Não existe protagonista. Existe um coletivo. O público percebe que não entrou apenas numa peça. Entrou num happening. Cada artista continua sua atividade. Pouco a pouco, todos começam a sincronizar seus movimentos. A música encontra a dança encontra a pintura encontra o teatro. Sem que ninguém dê ordens, surge uma harmonia. Nesse momento entra Faustino. Não veste mais roupas escuras, não carrega mais a fotografia de Leonora. Caminha lentamente observando cada pessoa.
Sorri. Curioso. Durante muito tempo eu achei que precisava encontrar uma resposta. Hoje, descobri que precisava encontrar pessoas. Os artistas continuam trabalhando. Nenhum deles para. Faustino aproxima-se de uma atriz. O que você faz? Atriz, conto histórias. Ele aproxima-se do músico e você? Músico. Transforma o silêncio em som. A bailarina aproxima-se. Eu transformo o movimento em linguagem. A professora de yoga sorri. Professora, eu apenas ensino as pessoas a respirar. Faustino observa todos, depois olha para o público. Engraçado, nenhum de nós faz a mesma coisa. Mesmo assim, alguma coisa começou a surgir entre nós. O cabalista entra lentamente, observa a cena, não interfere. Cabalista. Lembra da integral? Faustino sorri. Lembro. Uma integral nunca olha apenas para um ponto. Ela considera todo o intervalo. Faustino olha novamente para o grupo. Talvez uma comunidade também seja assim. Ela não é uma única pessoa. Ela é o conjunto das relações. O cabalista sorri discretamente. Agora. Você está olhando para o percurso. Nesse instante, uma câmera de televisão entra em cena. Uma luz vermelha acende. Ao vivo. Um apresentador anuncia. Apresentador. Boa noite, estamos transmitindo diretamente do Happening. Hoje não veremos apenas um espetáculo. Vamos assistir ao nascimento de uma ideia. Faustino olha para a câmera, depois olha para a plateia do teatro, sorri. Percebe que existem dois públicos, os presentes, e aqueles que o acompanham pela televisão. Ele aproxima-se da frente do palco, quebra completamente a quarta parede. Boa noite. Talvez vocês tenham vindo assistir a uma peça. Talvez tenham ligado a televisão por acaso, mas quero lhes fazer uma pergunta. Quantos de vocês passaram anos tentando resolver um único instante da própria vida? Eu também fiz isso. Passei anos tentando resolver um único ponto da minha história, até descobrir que nenhuma vida cabe em um único ponto. Assim como nenhuma integral cabe em um único valor, ela precisa percorrer todo o caminho. Enquanto fala, os artistas vão se aproximando lentamente dele, não como seguidores, como companheiros. Cada um permanece com sua arte. A violinista continua tocando, a bailarina continua dançando, o ator continua interpretando, a professora continua conduzindo a respiração. Nenhum abandona sua identidade. Mas todos passam a compartilhar o mesmo espaço. O cabalista observa em silêncio. Pela primeira vez desde o início da peça, ele não precisa dizer absolutamente nada. Ele apenas sorri. Ato 2. Cena 2. A equação da transformação. O happening continua acontecendo. A música permanece suave. Os artistas continuam trabalhando. No fundo do palco, o quadro negro continua visível. Nele ainda aparece a função corrigida. Faustino olha para o grupo, depois olha para o cabalista. Faustino. Quando nos conhecemos, eu acreditava que a matemática resolveria minha dor. Hoje percebo que ela fez algo diferente. Ela me ensinou a pensar. O cabalista e pensar é diferente de fugir. Faustino aproxima-se do quadro. Eu quero rever tudo, desde o começo. O cabalista entrega-lhe o giz. Pela primeira vez é Faustino quem escreve. Ele desenha lentamente a primeira integral. Silêncio. Faustino permanece olhando para ela. Faustino, foi aqui que eu parei. Eu acreditava que bastava aproximar cada vez mais o meu desejo. Quanto menor a distância, maior seria a realização, mas quando a distância tendia ao zero, o modelo colapsava. O cabalista aproxima-se. Cabalista. Explique ao grupo, não para mim. Faustino volta-se para os artistas, a bailarina interrompe o movimento, o músico abaixa o instrumento, todos o escutam. Vejam. Esta integral calcula o efeito acumulado da função. O símbolo da integral nos diz, observe o caminho inteiro. Mas existe um problema. Quando a distância se aproxima de zero, o termo frac cresce sem limite. A expressão deixa de produzir um resultado utilizável. Não é porque a matemática falhou, é porque o modelo atingiu o seu limite. A professora de yoga pergunta. Então, o erro era desejar? Faustino sorri. Faustino, não. O erro era acreditar que toda a minha vida podia ser reduzida a um único ponto. O cabalista faz apenas um gesto de aprovação. Cabalista, continue.
Faustino apaga lentamente a primeira equação. Respira profundamente. Depois escreve a segunda. Silêncio absoluto. Faustino. Tudo mudou por causa de um símbolo quase invisível. Ele aponta para o E. Quando conheci esta letra, pensei que fosse apenas mais um detalhe matemático. Hoje entendo que ela representa um limite que preserva o modelo. Ela impede que a função entre em colapso. O músico pergunta. Então o epsilon diminui o desejo, Faustino não. Ele impede que o desejo destrua o próprio sistema. A bailarina pergunta. Então ele elimina a dor? Também não, ele elimina o colapso. Dor continua existindo. Amor continua existindo. Saudade continua existindo. Mas agora... eles já não ocupam todo o universo. O cabalista sorri discretamente. Já quase não precisa falar. Cabalista. E o que significa esta diferença? Ele aponta para os dois resultados escritos no quadro. Faustino antes, o caminho terminava no impossível. Agora, o caminho permanece aberto. A função continua, a integral continua, a caminhada continua. O grupo permanece em silêncio. A violinista começa lentamente uma melodia. A professora de yoga convida todos a respirarem juntos. A bailarina aproxima-se do músico. O pintor acrescenta uma nova cor ao painel. Os atores unem-se ao círculo. Sem que ninguém diga formem um grupo, todos naturalmente formam um círculo de trabalho. Faustino observa, compreende, olha para o cabalista. Agora eu entendi uma coisa que a equação sozinha nunca poderia me ensinar. Uma fórmula descreve um modelo, mas uma vida precisa ser vivida. O cabalista responde calmamente. Cabalista, a matemática mostrou o caminho. Agora é nas relações humanas que esse caminho ganha realidade. Faustino olha para todos. Depois volta-se lentamente para a plateia. A câmera da televisão acende novamente. A luz vermelha indica ao vivo. Ele sorri. Agora sua voz é firme, serena. Não fala mais como quem procura respostas. Fala como quem encontrou uma direção. Faustino. Durante muito tempo eu procurei uma equação para apagar a minha dor. Descobri algo melhor. Encontrei uma equação que me ensinou a não reduzir toda a minha existência ao pior momento da minha história. Quando compreendi isso, fiquei livre para continuar caminhando. As luzes diminuem lentamente. A equação corrigida permanece iluminada no quadro. O grupo continua unido em torno de Faustino, enquanto a música cresce suavemente. Cena 3. O diagrama do desejo. No centro do palco há um quadro branco. O cabalista aproxima-se dele. Faustino permanece ao lado. O grupo do Happening forma um semicírculo. A câmera de televisão continua ligada. Cabalista. Até agora, construímos uma equação. Mas toda equação representa um modelo. E todo modelo precisa ser compreendido, não apenas calculado. O cabalista desenha lentamente um eixo horizontal. Depois um eixo vertical. You can see the code in our conversation history. Cabalista, o eixo horizontal representa a distância, não apenas uma distância física, pode representar uma distância emocional, uma distância simbólica, uma distância percebida. Depois escreve abaixo do eixo. You can see the code in our conversation history. Cabalista, quanto maior for R, mais distante estamos. Depois escreve no eixo vertical. You can see the code in our conversation history. Cabalista. Aqui representamos a intensidade produzida pelo modelo. Começa a desenhar a curva. You can see the code in our conversation history. Faustino é esta curva que nós calculamos. Cabalista. Exatamente. Cada ponto corresponde a um valor diferente. O cabalista escreve. Agora observe. Ele marca 3 pontos. You can see the code in our conversation history. You can see the code in our conversation history. You can see the code in our conversation history. Cabalista. Percebem? A distância caiu pela metade, mas a intensidade não dobrou. Ela aumentou muito mais. O músico comenta, então, a curva acelera. Perfeitamente. Ela não cresce de forma linear, ela cresce muito rapidamente. Faustino aproxima-se. Faustino, e foi exatamente aqui que eu me perdi. Ele desenha outro ponto. You can see the code in our conversation history. Depois outro. You can see the code in our conversation history. Depois outro. You can see the code in our conversation history. Silêncio. Depois disso veio o impossível. Escreve lentamente. You can see the code in our conversation. Silêncio. Todos impossível.
O cabalista apaga apenas o denominador. Depois escreve: You can see the code in our conversation history. Cabalista. Agora observem, o caminho mudou. Escreve novamente. Suponhamos, You can see the code in our conversation history. Então calcula, You can see the code in our conversation history. Depois, You can see the code in our conversation history. Agora não existe mais explosão. Existe intensidade, mas existe estabilidade. Silêncio. O cabalista apaga toda a curva. Desenha novamente. Agora a curva nunca toca o eixo. You can see the code in our conversation history. Cabalista, o epsilon cria uma margem. Ele impede que o modelo atravesse um limite onde deixa de fazer sentido. Faustino, então, eu não precisava apagar minha história. Precisava compreender seus limites. O cabalista sorri. Cabalista, muito bem, mas ainda falta a última etapa. Ele se aproxima lentamente do quadro. Escreve a primeira integral. Depois traça um grande X sobre ela. Cabalista. Este foi o primeiro modelo. Depois escreve abaixo. Cabalista. Este é o modelo corrigido. Ele entrega novamente o giz a Faustino. Cabalista, agora não sou mais eu quem deve explicá-lo. É você. As luzes diminuem. A música cresce lentamente. O grupo aproxima-se de Faustino. A televisão permanece ao vivo. A peça prepara a grande cena final, em que Faustino, compreendendo completamente a equação, falará diretamente ao público e a transformará em uma metáfora para a reconstrução da própria vida. Atos, cena 4, a última aula. A música do Happening continua. O grupo permanece trabalhando em silêncio. A câmera da televisão está ligada. O público do teatro e os telespectadores assistem ao mesmo acontecimento. O cabalista aproxima-se lentamente do quadro. Faustino permanece ao seu lado. Durante alguns segundos, ninguém fala. O cabalista escreve lentamente. Cabalista Faustino, leia esta função, mas não como um aluno. Leia como alguém que viveu essa equação. Faustino respira profundamente. Faustino, aqui M representa a intensidade do meu desejo. Quanto maior esse valor, mais intensa é a força que me move. O cabalista apenas observa. Faustino, o R representa a distância. Não apenas física. Pode ser a distância entre mim e uma lembrança, entre mim e um sonho, entre mim e alguém que já não está presente. O grupo começa lentamente a aproximar-se. Cada artista continua exercendo sua arte, mas todos escutam. Faustino, o quadrado foi a primeira coisa que eu não compreendi. Por que elevar ao quadrado? O cabalista sorri. Cabalista, explique. Faustino pega o giz. Escreve. Depois escreve. FOF 10, 25, Go 0 e Faustino. No começo eu achei que era um detalhe, mas não era. Quando elevamos 5 ao quadrado, não estamos multiplicando por 2, estamos multiplicando por 5, por isso aparece 25. Isso faz a curva crescer muito mais rapidamente quando nos aproximamos do objeto. O músico comenta. Então, não é uma linha reta. Não, é exatamente isso que torna essa função tão interessante. Pequenas mudanças na distância provocam grandes mudanças no resultado. O cabalista faz um gesto afirmativo. Cabalista. Faustino escreve depois. 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 Silêncio. Foi aqui que tudo desmoronou. Quanto mais eu tentava reduzir a distância, mais o modelo perdia o equilíbrio. O cabalista pega o apagador. Apaga lentamente apenas uma parte da função. Depois escreve. Hermas cabalista. O que mudou? Faustino responde imediatamente. Faustino, o desejo continua, a distância continua, mas agora existe um limite, uma margem de estabilidade. Cabalista, então escreva. Faustino apaga toda a função, escreve lentamente. FDR responde M. O grupo permanece em silêncio. A câmera faz um close na equação. Cabalista agora, chegamos à integral. Ele desenha uma longa linha horizontal. Abaixo dela escreve. Primeiro modelo. D frac MR telef DEC 1B menos frac 1A. O que este modelo nos ensinou? Faustino olha para a plateia. Faustino, que uma função pode explicar um comportamento, mas também pode revelar o ponto onde deixa de funcionar. O cabalista sorri. Cabalista agora.
o segundo. Escreve lentamente exatamente a folha que você fotografou. Modelo corrigido, frac beafraps lugano 2 e dedeca, dem left, frac bemas flononovade. O palco permanece completamente silencioso. O cabalista larga o giz, dá um passo para trás. Cabalista agora, esta equação já não me pertence. Ela pertence a você. Faustino permanece olhando para o quadro. Depois olha para Leonora. A fotografia continua sobre a mesa. Ele aproxima-se dela, segura, sorri, coloca lentamente a fotografia sobre o cavalete do pintor. Não a guarda no bolso. Não a joga fora. Ela passa a fazer parte da obra. Faustino, eu passei anos tentando diminuir a distância. Descobri que havia outra possibilidade, transformar a forma como caminho. Nesse instante, a violinista começa uma melodia. A bailarina aproxima-se. Os atores entram. O professor de yoga conduz a respiração tiva. O pintor termina a tela. O grupo inteiro forma um grande círculo. Ninguém ocupa o centro. Todos olham para Faustino. Faustino sorri. Olha para o público do teatro. Depois para a câmera. Agora quebra definitivamente a quarta parede. Faustino. Talvez vocês tenham vindo assistir a uma peça. Talvez tenham ligado a televisão por acaso. Mas quero fazer um convite. Quando saírem daqui, não levem apenas uma fórmula. Levem uma pergunta. Qual é a equação com a qual vocês interpretam a própria vida? Porque mudar uma resposta, às vezes resolve um problema. Mas mudar o modelo pode transformar uma existência inteira. As luzes diminuem. No telão permanece apenas a equação final corrigida. O grupo continua unido em atividade artística. O cabalista já não ocupa o centro da cena. Ele observa em silêncio. A transmissão de televisão continua, sugerindo que a conversa iniciada no palco agora segue para além dele. A peça encerra-se sem uma conclusão fechada, convidando cada espectador a refletir sobre seu próprio modelo de interpretar a realidade.